E aí, turma, vamos dar continuidade à regressão linear múltipla. Então, aula passada a gente viu o coeficiente de determinação ajustado, né, que é o coeficiente de determinação que a gente utiliza para avaliar o modelo quando a gente tem mais de uma variável explicativa. E a gente viu como realizar o teste T, né, que é o teste para um parâmetro específico do nosso modelo. Okay? Então, hoje a gente vai ver uma coisa que é chamada de análise de variância, tudo bem? E a análise de variância, ela serve para verificar a significância geral do modelo, ok? Então, quando você quer saber se pelo menos uma das variáveis explicativas que você está colocando, ela realmente explica alguma coisa da nossa variável resposta, a gente utiliza a análise de variância, tudo bem? Então vamos lá, análise de variância. Então, como eu falei, a análise de variância é utilizada para verificar a significância geral do nosso modelo. Então a gente vai verificar se pelo menos uma das variáveis explicativas é de fato importante para prever ou para explicar a variável resposta, ok? Ou seja, o nosso modelo vai ser significante, né? A gente vai dizer que o nosso modelo é significante se pelo menos uma das variáveis explicativas ela realmente tiver um impacto significativo na nossa variável resposta. Então, no caso do teste T, a gente testava cada variável separadamente. E aqui nós vamos testar todas ao mesmo tempo, tudo bem? A gente quer testar todas, a gente vai testar todas e vai verificar se pelo menos uma dessas variáveis é de fato importante. Então, as hipóteses a serem testadas vai ser o H0 é o beta 1 igual a beta 2 igual a beta 3 igual ao beta k igual a 0, ou seja, nenhuma das variáveis explicativas do meu modelo ajuda a explicar a variável resposta, ok? Então, se você tiver um modelo de regressão com k variáveis, então eu vou ter a minha variável resposta, ela é uma função do intercepto mais o coeficiente angular da primeira variável explicativa vezes a variável explicativa, mais o beta 2 vezes a segunda variável explicativa, mais o beta k vezes a késima variável explicativa, ok? Então, se todos os coeficientes angulares forem iguais a zero, isso significa que a minha variável resposta ela não é função de nenhuma dessas variáveis explicativas, ou seja, nenhuma dessas variáveis explicativas ajudam a explicar a nossa variável resposta. Tudo bem? Então, esse vai ser H0. H0 é nenhuma das variáveis explicativas ajudam ou tem algum impacto significativo na nossa variável resposta. E a hipótese alternativa, a hipótese que vai de encontro à hipótese nula, é de que pelo menos um desses coeficientes angulares aqui é diferente de zero. Tudo bem? Então, hipótese nula, todos os parâmetros, né, todos os coeficientes angulares são iguais a zeros. E a hipótese alternativa, pelo menos um desses parâmetros é diferente de zero. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses que a gente vai testar na análise de variância, ok? Análise de variância que a gente chama de ANOVA, tudo bem? Então, a análise é baseada nas fontes de variação do nosso modelo. Ora, o que é que a gente tinha? A gente tinha a soma de quadrado total, certo? Que é a fonte de variação total da nossa variável resposta, e a gente dividiu essa variabilidade total em duas variabilidades, né? Uma variabilidade que é explicada pelo nosso modelo, né? A soma de quadrados explicada pelo modelo, e a variabilidade residual, que é a soma de quadrados do resíduo, que é a variabilidade que não é explicada através do modelo que a gente ajusta aos dados, tudo bem? Então, a análise de variância ela vai ser baseada nessas fontes de variação. E a cada fonte de variação dessa está associado o que nós chamamos de graus de liberdade. Tudo bem? Se lembra lá dos graus de liberdade que a gente vê na distribuição Q quadrada, grau de liberdade que a gente vê na distribuição F, grau de liberdade que a gente vê na distribuição T. Então, o grau de liberdade vai partir desse princípio aqui. Tudo bem? Então, os graus de liberdade é a liberdade, entre aspas, que temos para estimar os parâmetros do nosso modelo, ok? E para estimar o parâmetro do modelo, né, eu preciso ter observações. Sem observações, eu não consigo estimar nada, né? Então, se a gente tem
um modelo, a gente tem observações, a gente consegue estimar os parâmetros do modelo, certo? Então, o que é que vai ser a nossa liberdade aqui, né? Esses graus de liberdade. Esses graus de liberdade nada mais é do que o número de observações que a gente tem. Quanto mais observações a gente tem, mais liberdade, entre aspas, a gente vai ter para estimar o modelo. Pensa, olha só, vamos supor que o nosso modelo tem 3 variáveis, tudo bem? Não, vamos extrapolar um pouquinho. Nosso modelo ele tem 10 variáveis explicativas. Então, eu tenho uma variável resposta e 10 variáveis explicativas, ok? Só que eu só tenho 5 observações. Como é que eu vou estimar 11 parâmetros, né? São 10 coeficientes angulares e um intercepto com apenas 5 observações. Ou seja, eu não tenho graus de liberdade suficiente, ou seja, eu não tenho observações suficientes para estimar esse modelo, ok? Então, os graus de liberdade vai estar associado diretamente ao número de observações que a gente tem. Quanto mais observações a gente vai ter, maior vai ser o grau de liberdade que a gente vai ter para estimar os parâmetros do nosso modelo, tudo bem? Então, se temos N observações, temos então N graus de liberdade para estimar nossos parâmetros. E para cada parâmetro estimado, perdemos um grau de liberdade. Estimei um parâmetro, perdi um grau de liberdade, ok? Agora vamos olhar para a soma de quadrados total, ok? Soma de quadrados total nada mais é do que a variabilidade total da nossa variável resposta. Ou seja, o somatório de y menos a média amostral de y elevado ao quadrado. Agora, olha só, a variância populacional, né? A variância populacional seria o quê? As minhas observações menos a média populacional, ok? E quem é o estimador da média populacional? O estimador da média populacional nada mais é do que a nossa média amostral. Então esse cara aqui, ó, a variância amostral nada mais é do que as minhas observações, né? A diferença das minhas observações menos o estimador da média populacional, isso aqui elevado ao quadrado. Ou seja, se eu estou estimando, eu estou perdendo um grau de liberdade. Então, se eu tenho N observações com N graus de liberdade, à medida que eu estimo um parâmetro, eu vou perder um grau de liberdade. O que isso significa? Isso significa, então, que a soma de quadrados totais, ela vai perder um grau de liberdade. Ou seja, o número de graus de liberdade que a soma de quadrados totais tem é n-1. Porque se eu tenho n observações, eu perdi 1 para estimar essa média populacional. Tudo bem? Então, soma de quadrado total, ele tem n-1 graus de liberdade. Ok? Vamos então verificar a soma de quadrado dos resíduos, ok? A soma de quadrados dos resíduos nada mais é do que a minha observação menos o valor estimado através da minha reta de regressão estimada, não é isso? Ora, a soma de quadrado do resíduo, quem é o y estimado, né? A minha reta estimada? A minha reta estimada nada mais é do que o estimador do intercepto, o estimador de beta 1, vezes a primeira variável explicativa, o estimador de beta 2, vezes a segunda variável explicativa, o estimador de beta k, vezes a késima variável explicativa. Ou seja, eu tenho um parâmetro estimado, dois parâmetros estimados, eu vou ter k mais um parâmetro estimado, ok? K coeficientes angulares estimados e um intercepto estimado. Ou seja, a soma de quadrado dos resíduos, ela vai perder k mais 1 grau de liberdade, porque eu tenho n observações e nessa soma de quadrado de resíduos eu tive que estimar k mais 1 parâmetros, ou seja, eu perdi k mais 1 grau de liberdade. Então, a soma de quadrados dos resíduos vai ter n menos k menos 1 graus de liberdade. E olha só, a soma de quadrados total, ela é a fonte de variação total da variável resposta, né? E essa fonte de variação total, ela é dividida em duas: soma de quadrados explicados pelo nosso modelo e a soma de quadrados do resíduo, ok? Ora, se a soma de quadrados ela é dividida em duas, então os graus de liberdades
do total, né, da soma de quadrados total, ela também vai ser dividida em duas, né? Ela vai ser dividida pelos graus de liberdade do resíduo e pelos graus de liberdade da soma de quadrados, que é explicado pelo nosso modelo, né? A fonte de variação que é explicada pelo nosso modelo ajustado. Então, olha só, soma de quadrados total, soma de quadrados é igual a soma de quadrados do resíduo, mais a soma de quadrados explicados pelo nosso modelo. Isso implica que o grau de liberdade da soma de quadrados total vai ser igual ao grau de liberdade da soma de quadrados do resíduo mais o grau de liberdade da soma de quadrados explicado. A gente viu que a soma de quadrados totais, que o grau de liberdade da soma de quadrados total é n-1, o grau de liberdade da soma de quadrados dos resíduos é n-k-1, e então a partir disso a gente consegue encontrar os graus de liberdade da fonte de variação explicada pelo nosso modelo, né? Soma de quadrados explicado pelo modelo. Então, os graus de liberdade da soma de quadrados explicado pelo modelo vai ser então igual a K. Olha só. Lembra lá do estimador de sigma 2, né? O estimador de sigma 2 para o nosso modelo é o quadrado médio do resíduo, né? O quadrado médio do resíduo a gente definiu como a soma de quadrado do resíduo dividido por n-k-1. E n-k-1 é o que? É justamente os graus de liberdade dos resíduos, ok? Então, a soma de quadrados, né? O quadrado médio dessas observações, dessas fontes de variações, elas me dão estimadores não viciados para o nosso sigma 2, ok? Então, o quadrado médio total, ele vai ser então somente quadrados total dividido pelos graus de liberdade. O quadrado médio do resíduo vai ser a soma de quadrados do resíduo dividido pelos graus de liberdade do resíduo, tudo bem? E o quadrado médio da regressão, que a gente vai chamar da regressão, vai ser o quadrado, soma de quadrados explicados do nosso modelo dividido pelos seus graus de liberdade. Ok, então para que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar isso em um teorema que é chamado de teorema de Cochrane, que diz o seguinte: dada as posições de normalidade, temos o seguinte resultado. Olha só, a gente está pegando aquelas posições de normalidade, né? Lembra lá que nós tínhamos 4 posições: modelo linear, amostra aleatória, valor esperado do erro igual a zero, variância constante, e para fazer teste de hipótese nós acrescentamos mais uma suposição, que é que os erros vão seguir uma distribuição normal, tudo bem? Então, com base nessa suposição, a gente tem o seguinte, que o quadrado médio total dividido por sigma 2, né, que é a nossa variância do nosso modelo, isso aqui vai seguir uma distribuição aqui quadrada com qual grau de liberdade? Com n-1 grau de liberdade, que é os graus de liberdade da soma de quadrados total. Okay? O quadrado médio do resíduo dividido por sigma 2 vai seguir uma distribuição aqui quadrada. Com que grau de liberdade? Com n-k-1 graus de liberdade, que são os graus de liberdade da soma de quadrados dos resíduos. E o quadrado médio da regressão, né, a fonte de variação explicada pelo nosso modelo, dividido por sigma 2, vai seguir uma distribuição aqui quadrada. Com que graus de liberdade? Com k graus de liberdade, que é justamente os graus de liberdade da fonte de variação explicada através do ajuste do nosso modelo, tudo bem? Aí vem o seguinte resultado, ok? O teste de significância geral do modelo, ok? Lembrando as nossas hipóteses: H0, todos os parâmetros iguais a zero, né? Os parâmetros angulares. E o H1, pelo menos um deles vai ser diferente de zero. Ok? Então, a estatística de teste ela vai ser o que? A estatística de teste ela vai ser o quadrado médio explicado, né? Quadrado médio da regressão, fonte de variação explicada pelo modelo, pelo quadrado médio do resíduo. Okay? Isso daqui nada mais é do que uma divisão dessas aqui quadradas aqui, ó. E um dos resultados de estatística é que a razão de duas aqui quadradas, a gente tem uma distribuição F, olha só.
Então, sobre H0 verdadeiro, ó, dado que isso daqui é verdadeiro, essa estatística de teste aqui, que é o quadrado médio explicado, e o quadrado médio do resíduo, sobre H0 verdadeiro, vai seguir uma distribuição F com que grau de liberdade? Com K e N menos K menos 1 grau de liberdade, ou seja, os graus de liberdade do quadrado médio do resíduo e os graus de liberdade do quadrado médio explicado, tudo bem? Então, sabendo disso, qual que vai ser a nossa regra de decisão, ok? Então vamos lá, nós temos que a nossa estatística de teste, ela é o quadrado médio explicado pelo quadrado médio do resíduo. O que que isso significa? O F é a razão da fonte de variação, que é explicada pelo modelo, pela fonte de variação que não é explicada pelo modelo, né? O quadrado médio do resíduo, aliás, o quadrado médio explicado, né? O quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo. Agora, o que que isso significa? Isso significa que se H0 for verdadeiro, né? Se H0 for verdadeiro, significa o quê? Que todos os nossos parâmetros dos coeficientes angulares são iguais a zero. Ou seja, o nosso modelo não explica nada. Nosso modelo é pobre, tudo bem? O modelo explica muito pouco da nossa variável resposta, né? Nenhuma das variáveis explicativas que a gente está colocando no modelo serve para nada. Então, o modelo é pobre, o modelo explica muito pouco. Isso significa o quê? Isso significa que a fonte da variação explicada através do modelo é muito pequeno, certo? Se as variáveis que nós estamos colocando não servem de nada, então o que é explicado pelo modelo vai ser muito pequeno. E se o numerador é muito pequeno, significa que o F é pequeno, né? A estatística F vai ser pequena. Agora, se o modelo está bem ajustado, né, se pelo menos uma dessas variáveis, né, dessas variáveis explicativas for realmente significativa para explicar a nossa variável resposta, isso significa que a fonte de variação explicada pelo nosso modelo, ela vai ser grande. E se essa fonte de variação é grande, isso significa que a estatística F é grande, ok? Então, quando é que nós vamos rejeitar a hipótese nula? Ou seja, quando é que nós vamos rejeitar a hipótese nula que o nosso modelo não serve, de que o nosso modelo não explica nada? A gente vai rejeitar quando o F for grande. Tudo bem? Agora, o quão grande o F tem que ser para a gente rejeitar a hipótese nula? Certo? A gente vai então rejeitar a hipótese nula ao nível de significância alfa se o valor que a gente calcular da estatística F ele for maior do que um valor tabelado, tudo bem? Lembra lá do valor tabelado da distribuição normal, o valor tabelado da distribuição T, o valor tabelado da distribuição Q quadrada, a gente tem o valor tabelado da distribuição F, ok? Então, se a estatística que a gente calcular for maior do que um valor tabelado baseado no nosso nível de significância e nos graus de liberdade da nossa estatística de teste, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula. Ou seja, eu tenho aqui o nosso nível de significância, certo? Então aqui eu tenho o valor tabelado da nossa estatística F, que vai deixar uma área, né, uma área acumulada aqui, ó, de 1 menos alfa. Essa parte em branco aqui da nossa distribuição F tem 1 menos alfa, e essa parte aqui, essa cauda superior, tem uma probabilidade alfa, ok? Que é justamente a probabilidade da gente estar cometendo o erro tipo 1. Então a gente vai escolher alfa pequeno, e escolhendo o alfa, a gente vai encontrar esse valor tabelado, né? O valor tabelado na estatística, um valor tabelado de uma F com distribuição K, N menos K menos 1, que vai deixar uma área superior de alfa ou uma área inferior aqui, né, de 1 menos alfa. Bem, então essa é a nossa regra de decisão para rejeitar a nossa hipótese nula na análise de variância. Tudo bem? Ok, então teste T e análise de variância. Como é que a gente vai proceder? Primeiro a gente realiza a análise de variância, né, que é para saber se uma das variáveis que a gente está colocando no modelo, ela realmente serve, para depois a gente partir para o teste T. Tudo bem? Então vou fazer um exemplo no R. Então aqui no R eu tenho observações sobre ventos
em milhares de unidades, o orçamento com TV, o orçamento com publicidade no rádio, o orçamento com publicidade em jornal impresso. Tudo bem? Então vou rodar essas linhas de comando aqui, ó. E eu tenho então acesso a esses dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos estimar o modelo onde eu vou colocar a venda em função dessas variáveis explicativas, né? Em função dos orçamentos. Então, a primeira coisa é construir a nossa matriz X. Como é que a gente constrói? A matriz X ela é formada pelas variáveis explicativas, certo? Então, eu vou colocar que X vai ser igual a data.frame, tudo bem? Onde eu vou colocar aqui, ó, a minha primeira coluna, que eu vou chamar de TV, vai ser igual a variável TV. Rádio vai ser igual a rádio e jornal vai ser igual a jornal. Tudo bem? Então, se eu rodar isso aqui e chamar esse X, ó, eu vou ter então uma matriz, certo? Uma matriz entre aspas, porque aqui o R ainda não está enxergando isso aqui como uma matriz, tudo bem? Onde eu vou ter o orçamento com TV, o orçamento com rádio e o orçamento com jornal, tudo bem? Se eu for rodar um modelo sem intercepto, essa daqui já é a matriz X. A matriz que eu vou tirar transposto, que eu vou multiplicar, que eu vou tirar a inversa, essa é a matriz X, tudo bem? Mas nós vamos ajustar um modelo com o intercepto, certo? Então, se a gente for ajustar um modelo com intercepto, a primeira coluna aqui deve ser uma coluna de uns que está representando o intercepto. Então, como que eu vou colocar essa coluna de uns? Eu vou chegar aqui, ó, antes da TV, eu vou acrescentar o intercepto, certo? Intercepto, que ele vai ser igual a uma coluna de 1, certo? Então eu vou utilizar a função rep e eu vou repetir 1, né, o valor 1, 10 vezes, que é o número de observações que a gente tem, tá? De observação 1 até a observação 10. Então eu acrescentei aqui, ó, se eu rodar novamente essa linha de comando e chamar, então eu tenho a primeira coluna de 1 referente ao intercepto, a segunda coluna referente à variável explicativa orçamento com TV, segunda ao orçamento da variável rádio, o orçamento com publicidade, com jornal impresso, na terceira, na quarta coluna, né? Então essa daqui é a nossa matriz X, certo? Agora, para que o R interprete isso daqui com uma matriz de fato, a gente vai fazer o seguinte comando: X vai ser igual a s.matrix de X, certo? Isso linha de comando aqui é só para o R interpretar esse cara aqui com uma matriz de fato, para a gente poder fazer as manipulações matriciais. Então, vou chamar o X aqui novamente, ó. Então agora o R está interpretando esse cara com uma matriz. Tudo bem? Então, estimativas. Para calcular o estimador, vou chamar o estimador de B, certo? Para calcular o estimador, a gente vai fazer o que? Estimador, certo? X transposto X, a menos 1, X transposto Y. Tudo bem. Então, X transposto X, o transposto aqui no R é a função T. Então, se eu colocar T, a função T, e dentro dessa função a matriz X, ela vai me dar a transposta dessa matriz, certo? Então, é X transposto X. Então, eu vou pegar essa matriz transposta e multiplicar pela matriz X, certo? Só que a multiplicação de matriz aqui no R, ela é o seguinte: ela é porcentagem, asterisco, porcentagem. E eu vou multiplicar com a matriz X, certo? Então isso aqui é X transposto X. Só que eu quero, não é o X transposto, o que eu quero é a inversa de X transposto. Então, para eu tirar a inversa aqui no R, eu utilizo a função solve. A função solve
tira a inversa de uma matriz. Então, se eu rodar apenas isso daqui, ó, eu tenho a inversa dessa matriz, certo? Então, a inversa de x transposto x vezes, certo? Multiplicação entre matrizes, porcentagem, asterisco, porcentagem, vezes o x transposto, a transposta de x, vezes multiplicação entre matrizes, porcentagem, asterisco, porcentagem, vezes a nossa variável dependente, que é vendas. Então, se eu rodar essa linha de comando e chamar B, eu vou ter então, ó, o vetor de coeficientes estimados. Tá aqui, eu tenho estimativa do intercepto, estimativa do orçamento com TV, estimativa do orçamento com rádio, estimativa do orçamento com o jornal. Tudo bem? Então agora vamos calcular a estimativa para a sigma 2, certo? A variância do nosso modelo. A estimativa da variância, ela vai ser o quadrado médio do resíduo, né? O quadrado médio do resíduo é a soma de quadrados do resíduo dividido por n menos k mais 1, né? O k aqui no caso, a gente tem 3 variáveis explicativas, então k igual a 3. 3 mais 1 vai dar 4, né? Então é n menos 4. Ok? Então, soma de quadrado do resíduo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os resíduos. Tudo bem? Como é que a gente calcula os resíduos? Os resíduos a gente calcula da seguinte maneira. A gente tem que calcular as estimativas através do nosso modelo, né? Estimativas da variável resposta através do nosso modelo. Essas estimativas chamar de x hat, tudo bem? Estimativas os valores preditos, né? Estimativas da variável resposta. Estimativa da variável resposta nada mais é do que a nossa forma matricial, né? X, certo? A nossa matriz x vezes o vetor de parâmetros estimados. Tudo bem? É x, b, né? Tá aqui o nosso vetor de parâmetros estimado, né? B. Então, o y estimado, né? As previsões, as nossas previsões, vai ser simplesmente x vezes o vetor de parâmetros que a gente estimou. Então, multiplicando, a gente tem então aqui, ó, y hat. Que esse daqui são os valores fazendo as previsões através do modelo estimado, né? Através das estimativas dos parâmetros. Então, os resíduos, o que é que vai ser? Os resíduos nada mais é, eu vou botar só resíduos. Os resíduos nada mais é do que o que eu observo, certo? As vendas observadas menos o que é estimado pelo modelo, que é esse y hat aqui, ó. Isso aqui é os resíduos. Então, resíduos. Então, tem aqui, ó, é os nossos resíduos, né? Lembrando que os resíduos, eles são uma estimativa do erro, né? Do erro do nosso modelo, né? O erro, ele é não observável, certo? Então, a soma de quadrados dos resíduos, vai ser a soma, certo? Dos resíduos que eu acabei de calcular, resíduo elevado ao quadrado. Soma de quadrados dos resíduos, tudo bem? Então, rodando a soma de comandos, soma de quadrados dos resíduos, ela é, ó, de 21,12 ou 0,13 aproximadamente, tudo bem? Então, o quadrado médio dos resíduos é o que? Vou chamar de Q. ME vai ser igual a soma de quadrados dos resíduos dividido por N menos K mais 1, não é isso? Quem é N? N é o tamanho da minha amostra. Eu tenho 10 observações. Quem é K? K é o número de variáveis explicativas. E no caso aqui eu tenho 3 variáveis explicativas. Então, rodando isso daqui, eu tenho aqui quadrado médio dos resíduos.
Então, 3,52 vai ser a estimativa, certo? A estimativa de sigma 2, a estimativa da variância do modelo, tudo bem? Da variância do modelo. A variância do erro dado às observações, tudo bem? Agora vamos para as estimativas da variância dos estimadores, né? A variância de beta chapéu. Estimativa da variância dos estimadores. Ó, quadrado médio do resíduo, que a gente acabou de calcular, vezes a inversa de x transposto x. Então, quadrado médio do resíduo vezes... Por que eu não estou utilizando a multiplicação matricial? Porque esse cara aqui ele não é uma matriz, né? Esse cara aqui é uma constante. Vezes a inversa, né? Função inversa, sou de o transposto de x vezes, agora sim, multiplicação matricial, porcentagem, asterisco, porcentagem x. Então, se eu rodar isso daqui, ó, eu vou ter a estimativa da variância dos estimadores. Então, diagonal principal, ó, vai ser a variância dos estimadores, tudo bem? Então, essa daqui é a variância dos estimadores que está na diagonal principal. E o que não está na diagonal principal é a covariância, ou seja, esse cara aqui, ó, é a covariância entre o estimador do intercepto e o estimador do coeficiente angular da TV. Esse cara aqui é a covariância do intercepto com o estimador do coeficiente angular da variável rádio. Esse cara aqui é a covariância entre o intercepto e o estimador do coeficiente angular da variável jornal. Tudo bem? E esse cara aqui é a covariância. Esse cara aqui é a covariância entre o estimador angular da variável jornal com o estimador angular da variável TV e assim por diante. Tudo bem? Então, tudo que está fora da diagonal principal é covariância. Tudo bem? E você vai ver que essas covariâncias de cima aqui, ó, vão se repetir com as covariâncias de baixo. Tudo bem? É uma matriz simétrica. Okay? Então, a partir de agora, a gente tem acesso às variâncias dos estimadores, né? Estimativa das variâncias dos estimadores, tem acesso aos estimadores. Agora a gente pode fazer teste de hipótese, tudo bem? Vou limpar aqui a tela. E aqui a gente vai ter, ó, os nossos estimadores, tudo bem? As estimativas, né? As estimativas dos parâmetros, intercepto, publicidade com TV, publicidade com rádio, publicidade com jornal impresso. E aqui, ó, aqui é a nossa matriz de variância e covariância, ok? Então, lembrando aqui que na diagonal principal tá a variância, né? Ou a estimativa da variância dos nossos estimadores. E tudo que está fora da diagonal é covariância, né? A covariância entre os estimadores, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a nossa análise de variância, tudo bem? Para fazer a análise de variância, o que é que a gente precisa? A gente precisa da quadrado médio explicado pelo nosso modelo e do quadrado médio dos resíduos, é isso? Então vamos lá. O quadrado médio da regressão nada mais é do que a soma de quadrados, não é isso? Soma de quadrados do que a gente estima. O que a gente estima, ó, eu já calculei bem aqui, ó, que é o nosso y-hat. Isso aqui são os valores estimados. Do que a gente estima menos a média da nossa variável resposta. A média do número de vendas. Tudo bem? Isso daqui é elevado ao quadrado. Isso aqui é elevado ao quadrado. Só que é o quadrado médio, né? Então eu vou ter que dividir isso aqui pelos graus de liberdade. E a gente viu que os graus de liberdade da soma de quadrados explicado pelo nosso modelo é igual a K. Ou seja, é igual ao número de variáveis que a gente tem no modelo. E no caso aqui, a gente tem 3 variáveis explicativas, ok? Então isso daqui vai ser dividido por 3. Eu vou colocar aqui K. Na verdade eu defini o K bem aqui, né? Ó.
tá aqui o K definido. Então aqui eu vou colocar K, tudo bem? Para definir que K é igual a 3, tudo bem? Então, se eu calcular isso daqui, eu tenho a soma de quadrados médio da regressão, certo? Então eu vou botar aqui, ó, quadrado QMR. Aliás, desculpa, não é o QMR, é QMR, quadrado médio explicado, não é isso? Explicado pelo nosso modelo, que eu chamei aqui, né, de quadrado médio da regressão, eu ia chamar de QMR, mas o QMR é o quadrado médio dos resíduos, ok? Não confundir. Então, QMR é esse aqui que eu acabei de calcular. E aqui em cima a gente já tem o quadrado médio do resíduo. Então, a nossa estatística F vai ser o seguinte. Estatística F nada mais é do que o quadrado médio da regressão, né, a fonte de variação explicada pelo nosso modelo, dividido pelo quadrado médio do resíduo. Essa é a nossa estatística F, ok? Eu vou botar aqui F0, tudo bem? Que é o valor calculado. Então, rodando isso daqui, a gente tem um F calculado de... Decidi rodar aqui. A gente tem um F calculado de 1. É isso mesmo, tudo bem. F calculado de 1. Ok. Agora, a gente tem que verificar se esse F calculado é maior do que o F tabelado, tudo bem? Como é que a gente vai saber se F tabelado? A gente vai olhar aqui dentro do próprio R. Então, a gente calcula a estatística e eu vou calcular aqui o F tabelado. Eu vou olhar, né? O F tabelado com o nível de significância de 5%, tudo bem? Vou fazer um teste a 5%. E esse F tabelado a 5%, eu vou botar aqui alfa igual a 0,05, tudo bem? E esse F tabelado a 5%, como é que eu vou pegar aqui no F? Eu vou pegar o seguinte, vai ser o Q, certo? Q de quantil, QF, tudo bem? Aí vamos ver aqui o que a gente vai entrar com essa função aqui, ó. Nessa função a gente vai entrar com a probabilidade, ou seja, com o nosso alfa, certo? Na verdade a gente não vai entrar com o alfa diretamente, a gente vai entrar aqui, ó, com 1 menos alfa. O menos alfa porque ele está pegando sempre o valor acumulado, tudo bem? Então eu vou entrar aqui com 1 menos alfa, 1 menos o nosso nível de significância, com os graus de liberdade, os primeiros graus de liberdade, vamos dar uma olhada aqui de novo, ó. O primeiro grau de liberdade é K e o segundo grau de liberdade é N menos K menos 1, tudo bem? Então eu vou entrar aqui com K, que nesse caso é igual a 3, e depois com N menos K menos 1, ok? Então, se eu rodar isso daqui, ó, eu esqueci de rodar o alfa, eu vou ter então um valor de 4, ok? Então, 4,76 aproximadamente é o nosso valor tabelado. Aí a pergunta é, o valor da estatística é maior do que esse valor tabelado? Não, o valor da nossa estatística deu igual a 1, não foi isso? O valor da estatística é 1, ó. E o valor tabelado é de 4,75. Então, conclusão qual é? Rejeitamos H0 a um nível de significância de 5%. Ou seja, pelo menos uma dessas variáveis aqui, ó, pelo menos uma dessas variáveis, o orçamento com TV, o orçamento do rádio e o orçamento com jornal, ela é importante para explicar o número de vendas de um produto, tudo bem? Interpretação padrão de teste de hipótese que vocês viram lá em inferência, tudo bem? Então, a gente realizou aqui a análise de variância, tudo bem? Isso daqui foi a análise de variância. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos testar a hipótese, ok? Fazer o teste T para o coeficiente do orçamento com jornal, orçamento do jornal. Então, vamos supor aqui, ó, que o beta, vamos chamar, ó, o coeficiente angular de TV vai ser o beta 1, o coeficiente angular do rádio vai ser o beta 2 e o coeficiente do jornal vai ser o beta 3, ok? Então a gente quer testar se o beta 3
que eu vou chamar aqui de B3, tudo bem? B3, ele é igual a 0. Okay? Eu quero testar se essa variável, orçamento com jornal, ela realmente é significativa para explicar o número de vendas. Olha só, aqui é um teste específico para essa variável, certo? Não é análise de variância, que a análise de variância ela é um teste para todos os parâmetros ao mesmo tempo. Aqui eu estou fazendo teste apenas para o jornal, ok? Então vamos lá, como que a gente faz isso? Esse aqui é o meu H0, então o meu H0 é beta 3 igual a 0 e o meu H1 vai ser o que? O meu H1 vai ser beta 3 diferente de 0, ok? Diferente de 0, tudo bem? Na linguagem de programação, diferente geralmente é utilizado por esse sinal, exclamação e depois um sinal de igualdade, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é calcular a estatística de teste, que é a nossa estatística T, né? Eu vou chamar aqui de T, na verdade eu vou chamar de T0, ok? T0 vai ser igual, estou chamando de T0 aqui, pessoal, porque se eu chamar só de T, o T já é uma função aqui dentro do R, entendeu? Então, para não entrar em conflito, eu chamo de T0. A mesma coisa do F aqui, se eu chamar só de F, o R já tem uma função dentro dele chamada R, então pode entrar em conflito, tudo bem? Então, estatística T. Então, como que é calculada a estatística T mesmo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estatística T, tá aqui, ó, nossa estatística T, ó, é o estimador menos o que a gente está testando, ó, tá vendo aqui, ó, H0 beta J igual a AJ e H1 beta J diferente de AJ, tá? O nosso AJ, nesse caso específico aqui, é 0. E geralmente vai ser isso, pessoal. Geralmente a gente está testando se é igual a 0. Só em casos muito específicos a gente vai ter que fazer, testar se o parâmetro é igual a um outro valor aqui, tudo bem? Então, esse AJ no nosso caso é 0. E a estatística de teste, então, vai ser simplesmente a estimativa, certo? Menos 0. Vai ser a própria estimativa dividido pelo erro padrão, certo? Que é a estimativa do desvio padrão. Então vamos lá, voltar para o R. Então o estimador a gente está bem aqui, né? A gente calculou o estimador dos parâmetros, está aqui, ó, estimador B, ó. Olha só, o estimador do rádio, né? A estimativa do rádio, ele é 1, 2, 3, 4. Ele é o quarto elemento desse vetor aqui, ó, né? O vetor de estimativas. Então vamos pegar o quarto elemento desse vetor, é o B, e entre colchete a gente coloca aqui, ó, eu quero o quarto elemento. Se a gente rodar só esse comandozinho aqui, ó, a gente vai ter, ó, que o B4 é justamente o coeficiente de jornal, tudo bem? Então vai ser o B4 menos o valor que eu quero testar, que no caso aqui é 0, não é isso? Dividido pelo o erro padrão, né, que é a raiz quadrada da estimativa da variância. E a estimativa da variância a gente também calculou aqui, ó. A estimativa da variância é esse cara aqui, ó. Estimativa das variâncias. Eu vou dar o nome a ele aqui, eu vou dar o nome de sigma, tudo bem? Então eu vou dizer que esse cara aqui é sigma. E se eu chamar sigma aqui, ó, eu vou ter então aqui a que a gente chama de matriz de variância e covariância, né? Então na diagonal principal eu vou ter as variâncias, e nesses valores que são diferentes da diagonal principal a gente tem as covariâncias. Então eu quero a variância da variável jornal, certo? Então eu tenho aqui, ó, 1, que é o intercepto, 2, que é a TV, 3, que é o rádio, 4, que é o jornal, né? A quarta coluna e a quarta linha dessa matriz. Então, se eu quero pegar a diagonal principal, que é onde vai estar a nossa variância, né? A gente quer a raiz quadrada dessa variância. Então, a gente vai ter que pegar dessa matriz sigma, que eu chamei de sigma, entre colchete, certo? Eu vou querer a quarta linha, tudo bem? A quarta linha, ó, 1, 2, 3, 4, a quarta linha e a quarta coluna. Então, a quarta linha, 4. Para eu pegar a quarta coluna, eu vou colocar uma vírgula e colocar o valor 4, ok? Então aqui eu estou pegando a quarta linha da quarta coluna.
Só que eu não quero a variância, né? Do jeito que eu pegar aqui, eu estou pegando a variância. Eu quero a raiz quadrada dessa variância, que é o nosso erro padrão, que é o nosso desvio padrão. Então vai ficar aqui, ó, SQRT, que é a função que calcula a raiz quadrada, tudo bem? Então, se a gente rodar essa linha de comando e chamar aqui o T0, nós temos a nossa estatística de teste, tudo bem? E quando é que a gente vai rejeitar isso? Como é que a gente vai rejeitar H0, né? Vamos olhar aqui. A gente vai rejeitar H0, ó, se a estatística de teste ela for maior do que um determinado valor em módulo, né? Em módulo. Que valor é esse? É um valor baseado na distribuição T com n-k menos 1 graus de liberdade, ok? Ele vai pegar esse valor aqui, ó, que vai deixar uma probabilidade de alfa menos 2%. Então vamos lá. Vamos pegar esse valor tabelado. Valor tabelado da distribuição T. Então vai ser uma função muito parecida com o que a gente fez na F, tudo bem? Vamos colocar aqui um teste T, equação de jornal, ao nível de significância de 5%, né? Que a gente tem que definir também. Ao nível de 5%, tudo bem? Então vamos lá. Como é um teste bilateral, por que é bilateral? Porque aqui é diferente, né? Ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o QT, vou até dar uma olhada aqui no help do QT, ó. O help do QT, ele fala o que, ó? O QT eu vou entrar com a probabilidade, tudo bem? Nossa probabilidade, no caso bilateral, né? Quando está trabalhando no caso bilateral, ó, a gente vai pegar alfa sobre 2, porque a gente tem que pegar essa área inferior e essa área superior, não é isso? Então vai ser o QT de alfa sobre 2, certo? Eu já defini o alfa bem aqui, né? Lá na nossa análise de variância, né? Então eu vou continuar com esse mesmo alfa aqui. E depois de eu especificar a probabilidade, nosso alfa, né? Que é a nossa probabilidade de cometer o erro tipo 1, a gente coloca os graus de liberdade, né? Que vai ser n menos k menos 1, ok? Então, se a gente rodar isso daqui, ó, a gente vai ter menos 2,4, ok? E aqui a gente vê o seguinte, ó, que a gente vai rejeitar se a nossa estatística em módulo, né, ó, a nossa estatística em módulo for maior do que o nosso valor tabelado, tudo bem? Então a gente sempre vai olhar o positivo, que é mais fácil, né? Então, olhando positivo, olha só, a nossa estatística positiva vai ser o seguinte, ó, vou botar aqui valores positivos. Comparando os valores positivos. Comparando os valores positivos, vou pegar a função ABS, que é o módulo, certo? ABS é o módulo de T0, e eu vou pegar o módulo, função ABS, desse nosso valor tabelado, tudo bem? Então aqui, vou rodar, ó. Então a gente tem 0,38 aproximadamente para a nossa estatística e 2,45. Ok? Então, eu vou rejeitar H0 se a nossa estatística ela for maior do que o valor tabelado. O que não é o caso. Então, a gente não rejeita H0. Conclusão, não rejeitamos a hipótese a um nível de significância de 5%. Bem, pessoal? Então, essa é a parte de teste de hipótese, ok? Análise de variância para verificar a significância total do nosso modelo e os testes específicos, os testes T para cada coeficiente angular, tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.